Que a graça, a paz do nosso Deus seja sobre nós nesse dia, nessa manhã de domingo, mais uma aula de escola dominical. Guarinha, ora por nós, por favor. Amém. Amém. Papai querido, nós te louvamos, ó Pai, para essa manhã linda, Senhor. A manhã que o Senhor nos guardou, despertamos, nossa família está bem. Obrigado, Senhor, por ter a oportunidade de aprender mais da Tua palavra, por vermos os irmãos que nós tanto gostamos, estamos com saudade de abraçar, Senhor. Então, seja bem-vindo, Espírito Santo, nessa reunião. Prepara os nossos corações, que nós possamos sair daqui com algo a levar, Senhor. Algo que seja bênção na vida das pessoas, que fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Então vamos lá. Semana passada a gente... Eu acho que é importante a gente começar a partir de um texto que a gente mencionou semana passada, Gálatas, capítulo 2, verso 20. Né? Como nós vimos, temos que viver a nossa fé, não numa fé dentro da igreja, né? Mas nós precisamos viver a nossa fé na vida. E a aplicação da nossa fé é nos desafios que são diários, né? Então, por isso que eu estou me recordando desse texto de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o que ele está querendo dizer é que agora nós vivemos a fé do Filho e passamos a ter as mesmas, os mesmos problemas, as mesmas adversidades, os mesmos desafios que Jesus passou, né? Então, assim como Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Então, para isso, nós precisamos ter uma fé, que essa fé ela é ativa, não somente dentro da igreja, não somente quando eu estou cultuando entre os irmãos, mas principalmente quando eu estou na vida. Então, nos desafios diários, na família, no trabalho, quando eu recebo uma notícia ruim, né? Então, minha fé ela é aplicada quando nós esperamos, quando aquilo que a gente espera que aconteça, não acontece, né? A gente aplica a nossa fé também quando a gente se dá bem. Nós entendemos também que isso provém de Deus, né? Porque afinal de contas, é uma coisa que nós conversamos sempre, né? É o fato da gente aplicar a nossa fé do jeito que a gente quer. Não é bem assim. Porque se afinal de contas não vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu agora vivo na fé do Filho. Ou seja, o que ele diz a meu respeito, o que ele me inspira, o que ele deseja. Então, o que eu vejo muitas vezes são crentes aplicando os seus sonhos, aplicando os seus desejos e falando, não, eu acredito que eu vou conseguir, que vai dar certo. Rapaz, isso é pensamento positivo, não é fé, né? Porque a fé está ligada às coisas que são de Deus, né? Então, a gente não está aplicando, e às vezes a gente confunde fé. Como é que chama, Kátia, aquele livro lá que o pessoal pensava? O Segredo. O Segredo, né? Então, a gente acha que às vezes o segredo é um pensamento positivo. Eu vou conseguir. Isso é fé. Não, isso não é fé. Isso é o segredo, né? Tá bom? Nada contra quem aplica esse tipo de coisa, né? Não, mas pensamento positivo é bom, não é, pastor? É bom. É bom. Mas é melhor ainda desde que eles estejam aplicados àquilo que a Bíblia diz, né? Então, se a palavra de Deus, ativada pela fé,
aí sim ela se torna realidade para nós, né? Então, a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho. Então, a aplicação é em toda a minha vida. E vimos também que carne não é soma aqui é sarx, está ligado a desejos, né? Está ligado a anseios, a um instinto humano de realizar e tudo mais, né? Tá certo? Foi isso mesmo que a gente trabalhou? Então, beleza. Então, vamos lá. Para a gente prosseguir, algumas perguntas a gente vai precisar fazer. Para a gente ir aprofundando um pouquinho mais no tema, né? Então, por exemplo, como é que a fé opera, então? Já estou dando algumas dicas aqui, né? De onde, então, vem essa fé? Como nós adquirimos essa fé? A gente simplesmente escolhe ter fé? Essa é uma opção. Dúvidas que a gente tem, né? Vocês podem me ajudar também em algumas perguntas, tá? De repente até me inspira para as próximas aulas. Mas eu vou pensando a partir dos dilemas que eu vou tendo das pessoas, tá? Então, podemos escolher ter fé? A fé, ela vem para as coisas que eu almejo. Eu posso fazer com que a fé simplesmente aconteça? Tem mais algum tipo de pergunta que vocês imaginam? Dá pra gente caminhar assim, com base nessas? Tentar responder essas? Na verdade, a fé, ela simplesmente acontece quando eu vou lá, aciono um botão dentro de mim, a fé acontece quando eu determino, né? Gosto muito dessa palavra, quando eu determino ter fé, né? Na verdade, não tem como você usar a fé como uma carta na manga, né? Então, não dá pra gente simplesmente ter fé quando as coisas estão complicadas e aí eu resolvo agora colocar a fé em ação. Não, fé é algo que está dentro de nós de modo contínuo e que a gente precisa perceber que ela não precisa ser acionada, mas eu preciso viver nela, com ela, por ela, tá? O que acontece muitas vezes em nós é que a gente liga o nosso automático e na hora do pega mesmo, né, na hora que as coisas ficam estranhas, é que a gente então resolve acionar a fé, né? Mas o que a Bíblia diz, que se nós vivemos por fé, a fé é algo que está em nós e nós precisamos nos mover nela, né? Ela é a força que nos conduz diariamente. Viver por fé é a gente entender então que a nossa consciência, ela abre mão para a condução então de Deus, tá? Então, como é que a gente pode como é que nós podemos nos tornar então uma pessoa de fé, tá? As pessoas elas amam ouvir testemunhos, né? Já pensaram? Ai, como eu gosto, que testemunho lindo. Principalmente se esses testemunhos são testemunhos de superação. Se esses testemunhos eles marcam histórias, testemunhos de sobrenatural, meu Deus, né? Como as pessoas gostam disso, né? De um milagre. Mas na verdade, elas precisam começar a viver as suas histórias dessa forma. Porque quem vive pela fé, vive o sobrenatural. Quem vive pela fé, supera os desafios e passa a contar histórias. Eu acho que mencionei nas aulas que a gente estava fazendo sobre a nova aliança,
O Cláudio Duarte, ele quando está falando lá da história do barquinho, né? Não sei quem já ouviu essa pregação dele. Acho que foi uma das primeiras pregações que lançaram o Cláudio Duarte. Quando ele está dizendo lá do barco, que está todo mundo no barco, né? E aí Pedro vem andando sobre as águas, né? Primeiro que está todo mundo com medo, e aí os caras ainda gritam lá de dentro do barco, né? Tem um fantasma lá fora, né? Acham que Jesus que está vindo andando sobre as águas é fantasma. E aí ele fala sobre fé, né? Ele fala, de repente, lá numa igreja do primeiro século, alguém poderia estar contando, olha, eu conheci um cara que andou sobre as águas. Mas aí no meio daquela congregação podia se levantar um cara e dizer, eu sou a pessoa que andou sobre as águas. Quem é que você quer ser? Você quer ser aquele que caminha sobre as águas ou você quer ser aquele que conta de alguém que caminhou sobre as águas? Então, viver por fé é isso. É você contar das suas experiências e se alegrar das suas experiências, não das experiências de quem vive por fé. Quem vive por fé sinaliza o quão de repente nós estamos parados no desenvolvimento da fé, no crescimento espiritual do cristianismo, muitas vezes, tá? Então, alguma pergunta, algum acréscimo aqui, gente, nesse momento? Então, vamos lá. A fé, ela é um presente de Deus. E aqui nós vamos entender uma história hoje, né, que é algo para a gente pensar, tá? Infelizmente, os documentos da igreja, eles não dizem tão sistematicamente sobre esse assunto, tá? John Wesley não deixou para nós uma teologia sistematizada, né? Toda destrinchada, né? Sobre o seu pensamento. Entretanto, na vida, na prática, olhando para a palavra, através da revelação do Espírito também, a gente vai tendo algumas compreensões, certo? Então, o que eu quero compartilhar com vocês são compreensões que eu tenho, tá bom? Isso não é uma verdade absoluta. Todo mundo tem a sua percepção, a sua experiência, e eu respeito muito, mas o que eu quero passar para vocês é com base naquilo que eu percebo no exercício da minha fé diária, tá bom? Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que a fé, ela não é um botão que a gente aciona. A fé, ela não é algo que a gente decide ter. A fé é um presente de Deus para os seus filhos. Assim eu compreendo. Vamos ler um texto agora? Talvez ele seja um pouquinho longo, mas eu acho que vai ajudar a gente nessa compreensão. É o texto de Romanos, no capítulo 12. Então, às vezes a gente usa o capítulo 12. O que é mais conhecido no capítulo 12 de Romanos? A Kátia, ela sabe de cor, porque ela diariamente usa isso com o João. O primeiro texto que me vem é a renovação da mente, o culto racional. É isso aí. É a renovação da mente. Exatamente. Mas para que, Kátia? Para que precisa haver uma renovação da mente? Porque a gente para lá no 2, né? A gente para no 2. Aí ele fala, não, o seu culto racional, etc, né? Mas ele está envolvido num contexto, né? E é isso que eu quero ver com vocês. E aí, quero ler com vocês o capítulo 12 de Romanos, né? Vamos lá? Tá aí, Kátia? Você tá com a Nova Almeida? Tô. Então, podemos ler a partir dela? Vamos até onde? Vai ele todo? Vamos até o 6. Tá. Eu acho que já dá para a gente ter uma compreensão.
Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, este é o nosso culto racional, perdão. Este é o culto racional de vocês. Então, legal, olha, primeira coisa que a gente precisa entender, rogo-vos, imploro, ele está pedindo para que essas pessoas agora vivam por fé, né? Está falando, sai do controle, sai do comando, né? Apresente os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha, isso é santificação, né? Então ele tá pedindo para que as pessoas sejam usadas por Deus, caminhem por fé, vivam por fé. Então, qual é o seu culto racional? É você saber que você não vive mais para você, mas que Cristo vive em você. Percebe? Então, legal, Kátia. Vamos lá no 2 agora. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí agora colabora para o primeiro pensamento, dizendo então, como você não vive para você, então você não precisa se preocupar mais com a forma do mundo, ou com que aquilo que as pessoas entendem como uma vida, como é uma vida bem-sucedida no mundo. Não são os padrões do mundo. E aí os padrões, entenda, em todas as frentes, tá? É moda, é religião, é conceitos familiares. Não é esse o padrão do mundo que nos rege. Mas o que nos rege é o padrão de Deus. Por isso, a partir do momento que nós permitimos com que o Espírito Santo transforme a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, então, agora nós passamos a conhecer, então, a vontade de Deus. Porque tem uma coisa que eu digo, né? Então, já falei nas nossas primeiras aulas. Deus, quando nos fez, Ele nos fez para nos amar. Quando Deus nos fez, Ele não nos fez porque Ele tinha uma crise de ter que mandar em alguém. Não, eu preciso fazer em alguém para ter que mandar. Deus não precisa disso. Deus, quando nos fez, Ele nos fez para o seu amor e nós fomos feitos através do amor dEle, né? Então, essa é a nossa origem, né? Então, a partir desse entendimento, o Antigo Testamento conhece um Deus poderoso, conhece um Deus que tem a ciência de todas as coisas, tem um Deus que Ele está presente em todo o tempo e em todos os lugares. Mas eles não conhecem a vontade desse Deus. Para que nós possamos conhecer a vontade de Deus, precisa haver um esvaziamento das coisas desse mundo, que é o que o texto está dizendo. Porque aí sim eu vou conhecer a vontade de Deus. Porque à medida em que eu me entrego a Ele, Ele me enche dele. E a vontade de Deus, ela é ruim? Porque quando a gente olha para esse texto, a gente fala, a gente perde. Tanto é, quem aqui nunca ouviu alguém dizer, ah não, porque se eu for para a igreja eu vou deixar de fazer um monte de coisa. Todo mundo já ouviu isso, né? E a grande questão não é deixar de fazer um monte de coisa. A questão é entender o que Deus quer que você faça, completamente diferente. Porque a vontade de Deus, ela é boa, a vontade de Deus, ela é agradável, a vontade de Deus, ela é perfeita. Quem é que não quer viver esse tipo de coisa? Somente aqueles que querem estar no governo das suas vidas. E quem está no governo das suas vidas, então não se move por fé. Mover-se por fé é compreender a vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. E essa sequência também é interessante. Já preguei sobre isso, mas não vou pregar de novo, senão vou passar do meu tempo aqui. Verso 3, Kátia.
E pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ó, essa repartiu a cada um. Percebe que é como se fosse uma herança, né? Então ele repartiu para cada um. Para cada um de quem? Para cada um dos filhos. Então, mas aí o que acontece? Essa medida da fé que ele repartiu a cada um, ele não está dizendo que é igualitária, tá? Não. Mas perceba que ele distribuiu uma medida de fé para cada um de nós. Ou seja, então cada um de nós tem fé. Todos nós que cremos temos fé. Porque afinal de contas, se não tivéssemos fé, não poderíamos dizer que somos salvos. E é exatamente por isso que John Wesley fala que nós precisamos da fé. Até para alcançarmos a salvação, né, nós precisamos do que Deus repartiu, lançou, derramou sobre nós. Precisamos da fé. E a fé não é uma decisão nossa. A fé é um presente de Deus. Tá vendo? Uhum. Então agora, vamos lá, Kátia. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. De modo? Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, a nossa vida agora é viver em serviço, porque agora ele começa a falar de dons, certo? Então, nesse contexto todo, então, por que é que eu preciso viver por fé? Para servir. O que ele está trabalhando, por que eu preciso renovar a minha mente? Para servir ao reino. Porque nessa vida, tudo que a gente mais quer é que todo mundo nos sirva. Então a nossa mente precisa ser transformada. Esse contexto é um contexto de serviço, é um contexto comunitário. É um contexto de expansão do reino, de uma visão missionária. E agora, eu preciso da fé para entender para quem eu vivo. Por isso que ele derramou sobre mim. Então eu conheço a sua vontade e eu sei agora o que precisa ser feito. Entendo o que ele derrama sobre mim de dom. E para que os dons eles possam ser exercidos, então, por exemplo, o que adianta Deus derramar cura sobre você? O dom da cura. Então, às vezes, alguns dons vêm para um tempo certo e para um propósito Então, às vezes não é para sempre. Porque ninguém cura todo mundo a toda hora. Verdade? Tirando o povo do lencinho, coronavírus, e joga nos outros, né? Pode manifestar do jeito que Deus quiser. Eu não tenho problema com as formas, tá? O meu problema é quando a gente acha que os dons estão ao nosso serviço. E eles são acessados quando eu quero. Não, não é. Você morreu. Morreu. Se ele mandou fazer, até cuspa no chão, faça um lodo e passa no olho do outro. Se é desse jeito que ele quer que seja feito, assim será. Não é do seu jeito, mas é do dele, né? E uma coisa que eu gosto muito da multiforme sabedoria de Deus é que talvez ele possa até repetir com outra, tá? Mas ele opera o mesmo milagre de formas completamente distintas, diferentes, né? Essa história de que não é só assim, desculpa, é difícil de eu engolir isso também, tá?
Deus só vai agir se for desse jeito. Não vai funcionar. Tá bom? Então, perceba agora que se eu tenho, então, Deus derramou o dom de cura, o que adianta o Espírito falar para mim? Vai lá e impõe as mãos, sendo que eu não tenho fé para acreditar que isso vem de Deus, eu acho que é da minha mente. Na verdade, eu tenho a fé, porque Ele derramou sobre mim. O que acontece é que ela está atrofiada, porque ela não é exercitada. E a fé é como se fosse um músculo também, né? Aí ela vai acionar os dons, certo? Então, este contexto todo aqui do 12 é para que a gente sirva uns aos outros, para que a gente entenda. Aí tem gente que fala assim dentro da igreja, mano, eu vou olhar para a câmera aqui, ó, dentro da igreja. Tem o cabra que chega para mim e fala assim para mim, pastor, eu não tenho dom nenhum. Como é que pode, pastor? Eu não tenho nenhum dom. Rapaz, como pode? Você é a última bolacha do pacote de Deus? Não. O que a gente não acredita... mas é porque eu não acredito no meu potencial. Continue não acreditando. Porque o nosso potencial não nos leva a lugar nenhum. Mas o potencial de Deus e que Ele derrama sobre nós, esse sim vale muita coisa. Né? Eu não tenho. Por isso que às vezes fala assim, ó, vamos fazer uma cura interior. O que a gente fala de cura interior não é nada mais, nada menos do que a gente tratar as pessoas, tirar os carrapichos, né, os traumas, para entender, olha, você realmente está certo, você não é nada, mas em Cristo você é tudo aquilo que Ele quer que você seja. Então Deus deu a cada um de nós uma medida de fé, né? Porque sem ela, Deus também não poderia nos salvar, certo? Se nós somos salvos pela fé, então Ele nos ensinou sobre isso. Jesus nos ensina, e a gente vai ver isso principalmente semana que vem. Romanos, no capítulo 10 ainda, lá no verso 17, Paulo está explicando para essa comunidade sobre, então, como a fé ela é despertada, né? Então, como vem a fé sobre nós? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando nós estamos lendo esse texto, a fé vem pelo ouvir. Normalmente, a gente interpreta como uma pregação, não é? É isso, Dário? É. E a gente acha que ouvir a palavra de Deus só quando alguém está ministrando, pregando, falando. Mas desenvolve aí. E na verdade é o quê? Na verdade é tudo aquilo que é concernente ao reino de Deus, todas as coisas. Não. Se a gente recorrer um pouquinho à época, a gente vai entender o advento da imprensa, tá bom? Não tinha acontecido ainda. O papel é algo de valor. As pessoas guardam com muito cuidado, com muito carinho, tem muito zelo por isso. Qumran que o diga, né? O cara vai lá e guarda como um tesouro dentro de vasos, dentro da caverna, não é? Então isso é um tesouro. Paulo está morrendo. A única coisa que ele quer do lado dele, o que é? Os amigos e os livros e os pergaminhos. Quando uma comunidade recebe uma carta, principalmente de ensino, de daqui, né, dos apóstolos, dos discípulos, quando eles recebem, gente, esse é um advento dentro da igreja. E a igreja não é igreja como a gente conhece. A gente está falando de pequenos grupos se reunindo dentro de casas. 15, 20, 30 pessoas. A gente está falando de igreja de 1000 pessoas. 20, 30 pessoas já era o suficiente para gerar um motim. E aí a guarda romana já ficava de antena ligada. Tá bom? Logo agora,
as pessoas não têm acesso, alguém pega essa carta, reúne as pessoas e lê essa carta para as pessoas. Quando eles estão lendo, as pessoas estão ouvindo. Hoje, nós não precisamos de ninguém para ler para nós. Hoje nós temos acesso à palavra. Não é isso? Então o que o Dário está falando está perfeito, corretíssimo. Então hoje nós temos o acesso e a palavra está aqui acessível a nós. Com o Espírito Santo dentro de nós, ele nos dá a compreensão, ele nos traz a revelação do texto bíblico. Lembrando que, né, quando a gente se dispõe a ler, a gente também ouve. Né? Internamente, toda vez que a gente lê, a gente ouve. Está usando os 3 sentidos, né? Da visão, da fala e do ouvir. Embora a gente ouve mais a nossa voz interna, tanto é que quando a gente ouve no microfone a gente estranha, né? A minha voz, quando eu ouço de dentro, e eu falando aqui, a minha voz é mais grave. Mas quando eu ouço no microfone, eu sinto a minha voz infantilizada. Eu falo, nossa, se eu fechar os olhos, parece que é um menino falando. É isso ou não? É uma impressão minha. A Kátia é a minha referência. Não, a sua voz é normal. Não penso que ela é infantilizada, mas eu penso isso da minha. Parece uma criança. O João brinca e fala, nossa, você falou que parecia na Xuxa. Eu credo. Ai. Então, a gente tem essas impressões. Mas o que acontece é que a gente está aguçando os 2 sentidos, né? Né? Então, você fala e ao mesmo tempo você ouve. Né? Isso é importante. Então, fazer a leitura da palavra em voz audível também nos ajuda no processo também, tá? Então, vamos lá. Então, se a fé, ela vem pelo ouvir... Oi, Dário, pode falar. A gente estava lendo Romanos 12, né? Romanos 10, perdão. Posso recomendar só a leitura de Efésios 4? Depois, lógico. Só anota aí, depois vai ler. É a mesma coisa ele falando para a igreja de Éfeso. Bênção. E uma igreja que nesse período ele está feliz com tudo que eles estão vivendo, né? Então a fé vem até nós e ela não pode ser produzida por nós, percebe? Ela vem até nós. Não sou eu que defino isso. Muitos estão confundindo, como eu já falei logo na abertura, muitos estão confundindo hoje em dia, não sei se foi no decorrer da história também, né? Como um desejo pessoal. Então, porque eu quero muito isso, né? Então, porque eu quero que isso aconteça, então agora eu creio que vai acontecer. Meu Deus, isso é pensamento positivo, toma cuidado. Por quê? É errado fazer isso? Não é errado. Não é errado. Mas pode ser utópico. Viver as utopias do reino, para mim, é melhor. Por quê? Porque, num primeiro momento, pode até parecer utopia. Mas, para nós, é garantia de que ela vai acontecer. Não é agora. Não é nessa vida. Mas boa parte das utopias do reino é o que me move hoje. E viver por elas, como se fossem utopias, numa perspectiva de que ela se realizará. Não agora, nesse plano, nessa vida, nessa materialidade, mas a partir de um novo céu, da nova terra, da ressurreição. São utopias que estão além do nosso plano, né? Mas eu me movo nelas hoje, estando na carne, em vida. Essa é fé, né? Então, se fé ela vem de Deus, em cada um de nós, então, ela é um presente que recebemos do Pai. Então, foi Deus quem colocou uma medida específica de fé em cada um. Aí, está dentro dos nossos corações.
Não é um esforço nosso, não é merecimento nosso, não é mérito nosso. Por isso, nós cremos no que a palavra de Deus nos diz. Tudo que a palavra diz a nosso respeito, eu creio. E essas coisas vão se mover, vão acontecer por intermédio da fé. Muitas vezes a gente não consegue explicar o que nós cremos para quem não vive. E a gente precisa dar um salto na nossa compreensão evangelística. Algumas conversas, embora eu vou trabalhar um pouco isso na mensagem hoje à noite, vou pedir uma atenção especial. Se alguém está assistindo a nossa aula e não assistiu o culto, depois muda de página, assista o culto do dia 24 de outubro. Estou certo? É 24 hoje? 25 de outubro. Então, assista o culto de 25 de outubro depois, para você ouvir a mensagem, tá? Então, para algumas pessoas, não tem como eu evangelizar tendo que convencer. Evangelizar não é convencer ninguém. Evangelizar é ensinar. Evangelizar é apresentar. Isso é evangelizar. Se eu precisar te convencer de alguma coisa, eu não estou te evangelizando, eu estou te doutrinando, eu estou te catequizando, eu estou construindo um crente. Formação de crente é outra coisa. Formação de um crente é uma coisa. Agora, eu criar, a partir de mim, eu estou criando um discípulo meu. Tá? Pra você entender isso. Então tem gente que fala assim, eu não acredito, porque... Por exemplo, gente, eu estava estou conversando essa semana com uma pessoa, e aí um judeu perguntou, como é que você pode adorar Jesus? Como é que eu vou explicar isso para um judeu? Tenho que recorrer ao Novo Testamento. Como que eu vou recorrer ao Novo Testamento para alguém que não crê? Ou seja, ela está me perguntando de uma questão que ela não é primeira agora. Primeiro ela precisa saber quem é Jesus. Então, evangelizar não é ter que convencer alguém de algo que ela não acredita. Tá bom? Então, como é que eu vou explicar para alguém que acredita que morreu, acabou, não tem mais vida? Como é que eu vou explicar a ressurreição para essa pessoa? Se essa pessoa nem cristã é. Se já é difícil para quem se diz crente, como é que eu vou explicar isso? É fé, gente. Como é que eu vou explicar para alguém que aprendeu a vida inteira que precisa dar conta da sua vida, que Jesus ensina que para receber algo de Deus você não precisa fazer nada? Como é que eu vou convencer essa pessoa? Como é que eu vou dizer para alguém que diz que aqui se faz, aqui se paga, que Jesus regenera vidas? Como é que eu vou explicar para alguém que acredita no fundamento da psicologia, que o caráter do adulto não pode ser mudado, que Jesus transforma o caráter, que a gente está dizendo aí, Psicologia fala de mudança de comportamento, mas de um caráter é impossível. Aí eu pego um teste psicológico que eu fiz enquanto eu trabalhava no CNA, que a gente tinha que fazer de 4 em 4 meses. Aí a psicóloga voltou para mim com o meu prontuário. Fiquei uma tarde toda com ela lá. Ela falou assim, não, mas isso aqui não existe. Essa mudança aqui isso daqui não é só comportamental. Isso aqui envolve o caráter, quem você é. Eu falei assim, eu vou te explicar o que aconteceu nesses últimos 4 meses, vem cá. Eu sentei com ela, fiquei a tarde toda explicando o que aconteceu comigo. A mulher chorou. Aí ela falou assim, eu era da igreja também, eu ouvi isso. Então tenho uma fé, evangelizei a psicóloga. Fala, Dani. Glória, só isso. Então, é segundo a medida da fé de cada um
que nós compreendemos essas coisas. Então, se você precisa entender que precisa ter fé, então você precisa ouvir a palavra de Deus. Porque se ela vem, vem por ela. E agora eu acredito, como metodista, né, nessa graça preveniente, né, que está sobre todos nós, como todos são alvos, Deus já derramou sobre as nossas vidas. Basta agora a gente acioná-la aí, tá bom? Ela precisa ser acionada. E acionar é se abrir para conhecer o autor da nossa fé, Jesus Cristo. Se abriu para o Filho, o Pai derrama, né? O Pai traz o conhecimento da sua vontade sobre nós, tá? Então, se a gente quer que a medida da nossa fé aumente, ela pode aumentar? Pode também. Pode também. E a gente vai ver isso semana que vem, tá? Então, algumas palavras já vêm ao nosso conhecimento, a gente que já conhece a Bíblia. Nós precisamos pedir ao Pai, precisamos ouvir a palavra, né? Precisamos orar, jejuar. A palavra ela nos dá todas essas sinalizações, tá bom? Mas a gente vai ver isso com mais calma semana que vem, tá? Então, o que nós podemos fazer com o que temos? Como nós usamos, então, a nossa fé? A nossa fé é para que nós acreditemos naquilo que o Senhor nos deu, e a nossa fé é para usarmos em serviço comunitário ou em serviço para as demais pessoas. Vamos entender dessas duas formas. Por isso, eu gosto de separar esse texto de Romanos 12 do texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler também? Kátia, por gentileza. O dom da fé, então, ela é como um músculo no nosso corpo que se desenvolve à medida que nós fortalecemos. Então, como eu sei que é o Espírito de Deus falando, etc., né? Então, vamos dar uma atenção especial para esse texto. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versos de 7 a 12. Vamos dar uma enxugadinha nele. Pode ler, Kátia? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente, conforme ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Então aí no verso de número 9, então ele está falando de fé como um dom, né? Como é que funciona isso, hein? Como é que é? Porque se dom é a serviço do outro, medida da fé e dom da fé, há uma compreensão de que são as mesmas coisas para vocês? Deixa eu entender vocês. Vocês já tinham parado para pensar sobre isso, não? Nunca pensou sobre isso, Dário? Mesmo lá você trabalhando lá nas 23 aulas lá da escola dominical. Não se fala sobre isso, né? Não. A gente sempre vai na linha dos dons visando a um fim proveitoso.
como você já falou também, às vezes eu não tenho aquele dom, mas para a finalidade que Deus quer, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou conselheiro, Deus me capacita para aquilo. Mas, assim, fé como um dom, igual os outros, eu não tinha olhado, não, pastor. Então, primeiro texto que a gente leu, então, Deus derramou uma medida da fé para que eu creia, certo? Essa medida da fé me leva à salvação, me leva a compreender Deus, me leva a uma renovação de mente, me leva a entender que o que Deus quer que eu faça, desenvolva, me traz conhecimento de mim mesmo. Essa fé me traz conhecimento daquilo que me espera, daquilo que Cristo conquistou. Amém? Essa medida de fé, esse presente que Deus me deu, é meu. Esse é o músculo que vai ser desenvolvido. Então, esse é meu. Ela pode crescer à medida em que eu vou servindo também. É essa fé, essa fé que ela pode, porque se ela é uma medida, então você pode ter mais, tá? Agora, então, por exemplo, quando os discípulos lá, naquele texto controverso lá que eu falei, né? Lembra? Quando o Pai, Jesus desce do Monte da Transfiguração, os discípulos, pelo menos João, Tiago e Pedro, devia estar cheio de fé esses meninos. Era só falar e o menino ia ficar curado. Rapaz, já pensou esses caras descendo? Primeiro que eles nem queriam descer, esses meninos bons. Queria ficar lá. Então, rapaz, devia estar cheio de fé esses caras. A hora que chegou, dá esse menino aqui. Sai, demônio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não. Sai, demônio. Então, esses caras ali estavam cheios de fé. Ou estavam cheios de experiência só. Porque quando depois está todo mundo reunido, eles perguntam, mas Jesus, o que aconteceu com nós? Não conseguimos. Aí Jesus falou, por causa da pequenez da vossa fé. A fé de vocês é muito pequena. Não é isso? E aí ele dá. Aí exegeticamente a gente vai discutir um pouquinho melhor isso semana que vem, que está entre colchetes, né? E aí já expliquei para vocês o que acontece. Em Marcos, ela está somente o jejum entre colchetes, né? Então, o que acontece quando tem esse colchetes aí, né, na Bíblia? Já expliquei algumas vezes e vamos reforçar isso para o pessoal semana que vem. Então, me parece que ela pode ser desenvolvida, né? Talvez o que Jesus estava ainda é um mistério para mim. Eu confessei para vocês na outra aula, né? Esse texto é um grande mistério. Talvez o que Jesus estava dizendo, porque essa fé que vocês têm ainda é um produto de vocês, porque eles estavam ainda na aliança mosaica. Ainda é desenvolvida por vocês. Então vocês têm pouca fé, né? Então, à medida que Jesus morreu, e quando vem a descida do Espírito Santo, vem um pacote aí sobre as nossas vidas, né? E fé também, como sendo algo derramado de Deus sobre nós, tá bom? Pelo menos assim eu creio. Você está errado, você está certo, onde você viu isso, tal? A partir da experiência. O que eu compreendo como dom, né? Esse dom da fé que nós lemos aqui agora, né? Eu vou contar algumas experiências para vocês. Eu estou certa vez numa igreja e aí, gente, me veio uma certeza no meu coração. Eu gostei da versão da Kátia porque antes do dom da fé veio uma palavra de conhecimento, vem palavra de conhecimento, e assim está no original, né? A pastora Kenny trabalhou conosco em um desses cultos de oração, palavra de conhecimento. O Nelson Matias trabalhou com a gente sobre palavra de conhecimento em 2 vezes que ele esteve conosco. E algumas pessoas me perguntaram, mas nunca ouvi falar sobre isso. Está aí na Bíblia.
Então, na prática, é conhecer algo. Deus te dá a conhecer algo. Como isso se dá? De diversas formas. Experiências que eu já tive. Estou bem, estou entre os irmãos, e aí, de repente, sinto uma dor no joelho. Um exemplo. Rapaz, nunca tive nada disso. O que é isso? Eu já fico preocupado comigo, né? Aí, meu Deus, será que vai cair meu joelho? É a rótula, é não sei o que lá. Mas não bati, que dor é essa? Aí um dia, sendo ministrado, aí eu compreendi que essa era uma das formas do Espírito nos sinalizar algo que ele queria fazer com alguém. Então ele me dava o conhecimento. Então comecei a ficar atento a esses sinais. Aí depois, estranho porque depois sumia. Aí não tinha mais dor nenhuma. Que história é essa? Eu estou ministrando, estou bem, não tenho dor de cabeça, não tenho nada. Vem uma pontada, uma dor de cabeça, uma coisa que dói assim. E aí depois não tomo remédio, saio, vai embora. Mas esse negócio não é certo. Eu tenho que entender isso, né? Por que acontece dessa forma? Aí, quando eu fui ministrado, e a gente foi ministrado no meu pastor na época nos levou, e eu conheci o ministério Gather Fire, que é do pastor Randy Clark. Ele teve no Descent, aqui no Morumbi, e eu pude ser ministrado por ele, né? Isso em 2004. Fui ministrado por ele. Eles têm um ministério lá no Canadá, em Toronto, né? E aí eles falaram sobre o que era a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, ela se manifesta dessa forma. Então, se você está sentindo alguma coisa, vem e diga. Tem alguém que está sentindo dor de cabeça, uma dor forte no joelho direito. Essa pessoa, ela sente, e aí você descreve a dor, porque você sentiu a dor. Tá? E aí você descreve. Quando você entendeu isso, aí agora, o dom da fé vai fazer você acionar o que precisa ser acionado. Como, por exemplo, o dom de cura. E aí, você não pede, Senhor, aqui está sua filha, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia. Rapaz, se Deus já sinalizou para você isso, tem que também vir o teu conhecimento de maneira que você saiba que já está liberado então. Aproprie-se disso pela fé, pelo dom da fé, e ministre sobre a pessoa então a cura. Ser curado em nome de Jesus. E aí, seja guiado pelo Espírito em como fazer. Tocando, orando, às vezes sem exposição. Então você está sendo curado agora nessa hora. Você precisa agora ter o discernimento, como você é um com o Espírito, quem governa é o Espírito, não é você. Eu não estou ensinando forma, estou testemunhando como eu vivo. Tá bom? Fala, Guarinha. Pode perguntar, Guarinha. O americano Todd White, ele faz exatamente o que você falou aí. Aí perguntaram para ele como é que ele faz, como é que funciona esse negócio. Aí ele falou, ó, Deus me dá a palavra de conhecimento sobre a pessoa, uma dor no ombro, uma dor no joelho, às vezes ele sente. Aí ele faz exatamente, ele chega na pessoa e pergunta, você tá com dor no ombro? A pessoa assusta e fala, como é que você sabe? Aí ele fala, Deus me dá a palavra de conhecimento. Posso orar por você? Aí ele põe a mão na pessoa assim, exatamente como você falou. E acontece demais, é maravilhoso. E ele filma, tem o canal no YouTube, é bacana. Esse é o Todd White, né? Então, existe uma outra forma de palavra de conhecimento, né? E aí, estou eu nessa igreja e uma pessoa que eu amo muito, né? O rapaz. Aí ele está sentado,
Aí tem uma menina sentada e os dois vêm orar. Na hora que os dois vêm orar, eles vêm orar juntos. E ali naquela hora é uma certeza que excede o entendimento, excede vontade, excede, é uma experiência sobrenatural. Eu não sei explicar para vocês como isso acontece. Eu olhei para os dois, eles estavam ajoelhados, aí eu peguei a mão dos dois, eu falei assim, olha, eu estou sentindo, e aí vem uma impressão, vem uma intuição, tá bom? Eu estou sentindo que Deus uniu vocês dois, que Deus tem uma união para vocês dois. Vocês se conhecem? Louco assim, doido assim. Estou falando ainda na internet, né? Doido assim. Aí começaram os dois a chorar, porque eles estavam orando, estavam pedindo para Deus uma confirmação para começarem um namoro. Só que eu falei para eles, Deus não permite, eu já disse para vocês, aí posso criar uma certa polêmica aí, porque eu não acredito em namoro. Esse negócio de namorar, para mim, está fora. Não acredito em namoro. As pessoas estão juntas para que elas possam construir uma comunhão, construir famílias. Esse negócio, eu namoro com você hoje, namoro com outra amanhã, namoro com outra amanhã, esse negócio não é de Deus. Se não gostou, aí depois senta comigo que eu vou mostrar, e aí eu espero que você me mostre na Bíblia alguma história de namoro que não terminou em casamento, né? Então, enfim, aí eu peguei e disse para eles, mas só que aí eles me disseram, a gente está orando para saber se pode namorar, tal. Eu falei assim, não, Deus está indo além. Vocês foram, Deus os fez um para o outro. E eu disse isso com toda a certeza que estava brotando dentro de mim, né? Disse isso. Tive essa experiência, né? Uma outra experiência, gente, e aí eu tenho muito isso, né? Então eu estou com uma pessoa e aí eu digo, você está grávida? O sentimento que eu tenho é tão doido, gente, isso. Eu tenho um sentimento, então, quando estou com uma mulher, eu estou sentindo... Você sabe quando você está só com uma pessoa? E às vezes, por exemplo, quando eu estou num ambiente com mais pessoas, eu tenho a sensação de que eu estou com mais pessoas. É espiritual, é estranho, né? Ah, todo mundo sente. Não, cada um sente de um jeito. Cada um. Mas eu tenho muito isso. Por exemplo, no episódio da Vivian, só para dizer para vocês, né? O Léo e a Stephanie estão até hoje juntos, uma família linda. Eles servem hoje lá em São Sebastião. Não, na Ilha Bela eles estão hoje. Eles moram lá, participam da Igreja Bola de Neve lá. Olha, que coisa linda. Família da Stephanie, próximo deles. O Léo bem sucedido, trabalhando por conta, mas olha, vivendo a família, entendeu? Vivendo uma vida cristã. Isso aconteceu, eu acho que deve fazer, eu estava no Brás, acho que faz uns 12 anos, hein? 12 para 13 anos isso. Enfim, aí quando a Vivian teve toda a questão do tratamento dela, e aí o médico falou assim para ela, você não vai poder ficar mais grávida. Eu senti dentro de mim essa mesma impressão, essa intuição, mas muito forte, como uma verdade, como se fosse existente, né? Como se fosse alguma coisa que eu já tinha visto. Por isso que eu uso essa expressão certeza, né? Aí eu falei para ela, falei, Vivian, o que os médicos disseram
não é o que o Senhor manda dizer para você. Aí eu liberei a palavra. Aí eu falei para ela, não, você vai. E um dia na igreja ela estava lá e falou, você está grávida. Estava só eu e ela. Eu falei, você está grávida. E não é que a menina estava mesmo? Olha o Luca aí. Aí, essas coisas, elas acontecem e o dom da fé vem sobre nós para que nós possamos trazer à realidade aquilo que o Senhor está nos dando de conhecimento. Por isso eu entendo como o dom da fé, né? É para algo específico, é para um propósito específico, certo? Então, esse dom da fé é diferente, na minha compreensão, dessa medida da fé. Enquanto a medida da fé é algo que continua sobre mim, caminha comigo, me guia, me faz prosseguir, o dom da fé, o Senhor permite que eu tenha em relação a outros, para ministrar na vida de outros, para serviço, porque todos os dons é para serviço. Percebem? Então, eu tenho essa maneira de dividir as coisas, tá? A partir do quê? A partir daquilo que a Bíblia está me mostrando nos contextos que ela apresenta e a partir da minha experiência, tá? Então, tudo isso é muito pessoal, tá bom? O que vocês, ao ouvir esse tipo de coisa, o que surge no coração de vocês? Vou deixar com vocês agora. Para mim foi esclarecedor, né? Porque quando você lê esse texto de Coríntios, parece que é excludente, né? Para uns eu vou dar o dom da fé, para outros não sei o quê. Então tem gente que não vai receber fé, né? E não é, né? A medida foi derramada, mas o dom, né, é de acordo com o que Deus tem de propósito para que você sirva a Ele, né? Servindo o teu próximo. Foi bem esclarecedor. O que nós estamos estudando há muito tempo também, não são as nossas boas obras que salvam. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. É diferente também. Exatamente. A gente conversou na célula, né? Teve uma pergunta. Se o que você achava que era impossível, aconteceu. A Kátia tá aí, né? Aí eu falei, rapaz, foi muito difícil de responder, porque quando eu achava que era impossível, realmente não aconteceu. Aí eu e o João deu muita risada, né? Porque Deus usa uma didática meio diferente, assim comigo. Agora, coisas que o Senhor ativou mediante a palavra, ouvir ou ler uma palavra, que aquilo gerou em mim muita fé, realmente aconteceu. Então é impressionante. Quando eu duvido, ou tenho aquele negócio de certeza impossível, realmente comigo não acontece. É parecido assim também, o Guarinha. Às vezes a gente dedica o estudo, o ensino a umas pessoas, tal, né? Aí a gente fala, não, vai dar certo, essa vai frutificar, vou lá, então... aí não vai. Aí tem uns que você fala assim, não vou. Vou perder meu tempo, não, que não sei o que lá. Rapaz, explode, né? É do mesmo jeito, eu acho que eu entendo o que você está querendo dizer. Acontece com a gente assim também, né? Mais alguém? Legal. Então, a percepção que eu tenho, então é exatamente isso, só retomando, né? Então, a partir dessas experiências, sou tomado então de uma certeza, né? E Deus nos dá essa fé como um dom para que a gente sirva ao próximo. Então, é um dom de serviço. Então, gostei, Kátia, dessa abordagem tua, né? Porque senão, de fato, é excludente. E se nós cremos pela fé, aí daqui a pouco a gente vai acreditar na predestinação também. Alguns são predestinados a ir para o inferno, outros são predestinados a ir para o céu. Porque se é pela graça e se nós somos justificados pela fé, uns têm, outros não. É um outro fortalecimento dessa tese que eu levanto aqui. Tá bom? Obrigado pela contribuição. Tá vendo? Então, por isso, nós podemos dizer então que o dom da fé
é para um tempo e para um propósito específico, certo? Enquanto a medida da fé é algo que o Senhor colocou sobre nós, Ele derramou como herança sobre nós, porque somos seus filhos e filhas. Tá bom? Então, se a fé, então, ela é um dom de Deus, e Deus nos dá também, na medida da fé, porque nós precisamos entender isso também. Vamos unir os dois textos, porque os dois textos eles se complementam agora. Romanos 12, ele está falando que o Senhor também derrama dons à medida da fé de cada um. Então, esse negócio então tem uma certa conjunção aqui. Isso é verdade. Então, eu posso clamar para que Deus então aumente a minha fé, né? Então, Senhor, aumenta a nossa fé. Podemos pedir. Então, semana que vem, a gente então vai trabalhar na nossa aula 6, aumenta a nossa fé. Vamos trabalhar um pouquinho como é que isso vai acontecer, então, na nossa caminhada. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Tudo em paz? Tranquilo? Vamos orar, encerrando então? Então, quero agradecer a vocês pela disposição, quero agradecer a cada um dos irmãos e irmãs que participaram desse tempo aqui de qualidade. Muito obrigado. Que Deus continue nos envolvendo em sua graça e em seu amor. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um ensino, por mais uma ministração do Teu Espírito, da Tua graça sobre nós. Continua conduzindo-nos, Senhor, para que possamos fazer Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue falando conosco no decorrer desse dia, no culto de logo mais à noite e no decorrer dessa semana. Que possamos entender que estamos guardados por Ti e certos dessa afirmação, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Excelente semana. Deus te abençoe e te guarde.